Bienvenido a Las Caras del Foro, un programa realizado exclusivamente para conocer a cada uno de los referentes de la gerencia del deporte. Van a participar en el cuarto capítulo del Foro Iberoamericano de Gerencia del Deporte. Hoy tendremos el honor de contar con el profesor Temístocles Damasceno Silva desde Bahía, Brasil. Estará con nosotros. El profesor nos acompañará el 30 de octubre en el Foro Iberoamericano de Gestión Esportiva desde Quito, Ecuador, al lado de profesores de toda Latinoamérica. Ya tenemos al profesor Temístocles Damasceno Silva. Profesor, ya vamos entonces a invitarlo para entonces iniciar la cita del día de hoy. Y saludar al profesor Alexander López de Porto Alegre, Brasil, está con nosotros también. Boa tarde, profesor Tom Silva. Olá, Suma. Boa noite aqui no Brasil. Boa noite. Boa noite a todos telespectadores, podemos dizer assim. Que bom estar com Sí, você así novamente. mismo. Profesor, muy agradecido por haber aceptado la invitación, por acompañarnos en el cuarto capítulo del Foro Iberoamericano de Gerencia del Deporte. Para nosotros es un gran honor que esté con nosotros acompañándonos. Bueno, queremos saludar a todos los que nos acompañan hoy, profesor. Allí hay alumnos y profesores que lo están saludando. Sim, o professor Luiz já está aqui conosco. Vou concordar com ele, hein, Luiz? O professor Suma inovou na página. Show de bola. Sí, está el profesor José Río Bueno desde Venezuela también. Profesor José Río Bueno, el profesor Luis Carlos Pessoa Neri, gran amigo, también está por acá. El profesor Alexander López también, de Porto Alegre. Bueno, profesor, también está el profesor, está conectándose en estos momentos, Glauber Pessoas, también, profesor. Grande abraço para o Glauber, nosso colega em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Así es, y también está el profesor Felipe Tocha, también está con Nosso nosotros. Colega Wes Bahia, discente do Colega de Bahía. Felipe. Y también profesor Alirio Mejía, también desde Ecuador, está con nosotros. Profesor, muchísimas gracias, muy obrigado por acompañarnos. La primera pregunta que siempre realizamos en esta entrevista, queremos conocer profesionalmente quién es el profesor Temístocles Damasceno Silva y por qué el interés en dos aspectos que observo que lo apasiona mucho. Las políticas públicas y la gestión del deporte. ¿Por qué? Adelante, profesor. Dizer, em primeiro lugar, que é um prazer imensurável, né, estar com você mais uma vez. Estávamos presentes no Seminário Internacional de Gestão do Esporte, com a organização brilhante do professor Luiz Nery e toda a sua comissão organizadora. Grande abraço. Foi muito importante, um marco temporal para a gestão esportiva brasileira. Bem, em suma, o que me leva à gestão do esporte, né? Eu sempre tive a relação muito próxima à prática esportiva, desde a adolescência, infância, e tive a oportunidade de cursar a educação física, né? A licenciatura em educação física na Universidade Estadual Sudoeste da Bahia, no campus de Jequié, o qual hoje eu encontro-me enquanto docente do curso. É o prazer de ser aluno e hoje sou professor, e sempre relação próxima com a área esportiva. Tinha um sonho de ser atleta profissional e optei por galgar o mundo da ciência em detrimento à
a prática esportiva em si, mas nunca perdi esse vínculo direto. Então, enquanto discente do curso, trabalhei em projetos esportivos locais aqui, tive a oportunidade de coordenar alguns programas federais na área do esporte, passei por diversos cargos na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, então criei um vínculo forte com a área ao ponto ao optar pelo mundo da ciência, eu direcionei os estudos para a área de política e gestão do esporte, acumulando toda a bagagem empírica e Federação Baiana de Futsal, atuei 6 anos como técnico de futsal e, consequentemente, passei para a gestão, né, assumi a delegacia regional da federação no nosso estado, tem uma colaboração direta com a FUB, que é a Federação Baiana de Esporte Universitário, que também colabora com a parte científica. A minha vida se confunde muito com o esporte baiano, historicamente. Então, isso faz com que a gente mantenha um laço afetivo e, principalmente, profissional, no que diz respeito ao desenvolvimento das ações. Muy bien, muy bien. Tenemos por acá profesores, tenemos varios profesores que están con nosotros por acá saludando. Ahora, profesor, ¿por qué es tan importante, antes de entrar al tema de su participación en el foro, por qué es tan importante las políticas públicas? Yo quisiera aprovecharme también de esta entrevista. ¿Por qué tan importante la política pública en Brasil y desde su perspectiva? ¿Usted cree que eso es un punto, un factor crítico de éxito, el implementar efectivamente unas políticas públicas para el deporte? Ok, abraço aí para Ana Menezes, pesquisadora da área do esporte de mulheres, e Gabriel Goulart, né, um estudioso da área da gestão do conhecimento, aí colaborador, junto com o professor Luiz, também está acompanhando a gente. Bem, em suma, a política pública é essencial para a transformação social. Né? Precisamos partir dessa premissa que sem a política pública dificilmente conseguiremos uma sociedade mais igualitária, mais humana, principalmente do ponto de vista esportivo. Então, precisamos entender que a política pública faz parte do nosso contexto. O que precisamos evitar é a personificação da política pública, é entendê-la apenas com bases em valores e crenças. Acredito que se apresenta como um grande gargalo hoje, no contexto brasileiro, o entendimento da política pública relacionada ao esporte e lazer, baseada apenas na experiência ou apenas nos valores e crenças. Então, defenda a necessidade do equilíbrio dessa balança entre a experiência e o conhecimento técnico-científico para qualificar o processo da política e gestão do esporte, não só no Brasil, mas na América Latina. E acredito que você tem dado um passo muito importante na constituição de uma rede latino-americana de investigação em gestão do esporte e espero colaborar de maneira intensa para que isso aconteça, no sentido de estabelecer uma diagnose precisa da realidade. Então, toda e qualquer tomada de decisão política no campo da política pública precisa estar alicerçada em dados, em evidências científicas. E ainda é algo embrionário no nosso contexto latino-americano. Así es, así es. Bueno, estamos conversando con el profesor Temístocles Damasceno Silva desde Bahía, Brasil. El profesor nos acompañará en el 4º capítulo de un libro que estamos escribiendo todos en Latinoamérica y que el profesor Tom Silva está también aportando desde su perspectiva esa realidad desde el Brasil, desde Latinoamérica, de las políticas públicas y que realmente no podemos dejar de asistir, de inscribirse en el 4º capítulo del Foro Iberoamericano de Gerencia del Deporte. Para nosotros es un gran honor porque el profesor cerrará el 4º foro con su participación, será ese cierre de broche de oro para el 4º Foro Iberoamericano de Gerencia del Deporte. Por eso queremos invitarlos a todos a que nos acompañe para escuchar de cerca y conectar Latinoamérica en trabajos de investigación, en trabajos de colaboración, de emprendimiento,
para seguir avanzando en la gerencia del deporte. Profesor, quisiera que nos conversara brevemente sobre su tema, presentar el tema y un breve resumen de qué se trata su tema en el cuarto Foro Iberoamericano de Gerencia del Deporte. O tema que eu iria abordar no fórum está relacionado à experiência acumulada tanto no campo científico quanto nas ações profissionais. Então, a graduação em Educação Física, junto com a graduação em Gestão Pública, o mestrado em Desenvolvimento Regional e Urbano, e agora a conclusão, em breve, do doutorado relacionado à Política e Gestão do Esporte, fez com que percebêssemos a necessidade de compreender a nova dinâmica e vigência, levando em consideração também a necessidade de superar os modelos teóricos em vigência, principalmente na literatura científica brasileira, que já não dão conta de explicar a realidade. E essa revisão teórica, ela faz parte do processo científico. O fazer científico estabelece como um processo contínuo, entendendo que a verdade, o conhecimento científico se apresenta como uma verdade provisória. Então, precisamos superar esse dogmatismo científico instalado historicamente no nosso contexto, no sentido de aproximar a ciência da realidade, para que possa apresentar alternativas execuíveis, concretas, eficazes, e colaborar diretamente com aquelas pessoas que trabalham no cotidiano da gestão esportiva, seja ela no Brasil, na América Latina ou qualquer lugar do mundo. Então, partindo dessa rede global de investigação, delineamos um estudo sobre as agendas, seja ela a agenda política partidária, a agenda governamental, no intuito de entender o processo de planejamento, como se dá a percepção dos problemas, a definição das alternativas relacionadas ao esporte e ao lazer. No fórum, falaria especificamente das unidades federativas brasileiras. Temos 26 unidades, mais o Distrito Federal, e fizemos um levantamento muito significativo do último processo eleitoral 2018, analisando as 202 candidaturas, né, das pessoas que concorreram ao cargo de chefe do Poder Executivo Estadual. Estaremos apresentando a percepção dos problemas desses candidatos e candidatas, junto com a definição das alternativas, indicando as aproximações, distanciamentos com as diretrizes político-ideológicas, né? Partindo da premissa que há um multipartidarismo no Brasil. Então, há uma aproximação, há um distanciamento entre o que é dito e o que é feito no campo político-partidário em relação ao esporte. É uma pergunta a ser respondida em nossa palestra. Para além do processo eleitoral, apresentaremos também os dados preliminares dos estudos sobre a agenda governamental, daqueles candidatos que foram eleitos para a chefia dos governos estaduais, no sentido de entender se aquilo que foi prometido durante a campanha foi inserido na agenda governamental e que, se há uma consonância ou dissonância entre as propostas, quais os fatores que influenciam a tomada de decisão política para que uma pauta seja inserida ou ocultada da agenda governamental na hora da decisão política. Então, a ideia da nossa palestra gira em torno dessa relação entre esporte y política, específicamente no contexto brasileiro. Bueno, están escuchando al profesor Tom Silva, no pueden dejar de escucharlo y presentarse, inscribirse en el cuarto capítulo del Foro Iberoamericano de Gerencia del Deporte para poder conectar y escuchar de cerca el planteamiento del profesor, el tema que viene desarrollando el profesor Tom Silva con respecto a esos datos, esos indicadores y la propuesta con respecto también que interviene en ese proceso electoral que prontamente estará realizándose en Brasil. Exactamente la fecha de las elecciones en Brasil, elecciones municipales, sí. ¿Qué fecha es? 15 de noviembre. 15 de noviembre, fecha que hay que tomar en cuenta allí. Profesor Tom Silva, ¿cómo visualiza usted
desde su perspectiva, según su experiencia, y una experiencia desde la pesquisa, de la investigación, desde la práctica. ¿Cómo visualiza a ese gerente del deporte? ¿Cómo en este momento, cómo usted lo puede conceptualizar, definir? Y siempre viendo hacia el futuro, ¿qué herramientas, qué habilidades, qué competencias debe de tener ese gerente para enfrentar los nuevos desafíos de las organizaciones del deporte? Antes de responder a pergunta, Suma, mandar abraço aí para o Saul, o Murilo, também o Gidafre, colegas de profissão aqui no contexto baiano, que estão acompanhando nossa live. Professora Cristiane Luna também, sim, nossa colega da UESA, grande abraço. Enfim, acredito, Suma, que é um grande desafio para a ciência brasileira, né? Assim como os pesquisadores latino-americanos em geral, tentar compreender e diagnosticar o. Então, existem várias ações preditivas do que deve ser, existem vários indicativos daquilo que poderia ser em relação ao tipo ideal, né? Pensando na perspectiva weberiana, de um gestor esportivo ou gestora esportiva. Contudo, acredito na necessidade da ciência brasileira, junto com os pesquisadores de outros países, estabelecerem um programa de pesquisa que possa dar conta de um diagnóstico mínimo desse perfil, para que a ciência possa ter mais propriedade ao delinear as alternativas para a qualificação da gestão esportiva, seja ela local, seja ela global. Então, sinto ainda falta, né, com base na revisão de literatura realizada diversas vezes e por outros colegas também, a necessidade desse diagnóstico, para que a gente possa ter uma realidade precisa sobre quem são as pessoas que atuam diretamente na gestão esportiva, qual a formação inicial e permanente desses gestores, qual a faixa salarial, qual a percepção que elas têm sobre o esporte e o lazer, quais as alternativas que elencam em relação às soluções dos problemas apresentados no contexto, qual a percepção de Estado, né? Qual o papel do Estado para essas pessoas em relação ao esporte e lazer. Então, são perguntas ainda sem respostas, para que a gente possa traçar um tipo ideal mais concreto em relação ao gestor esportivo. Existem experiências exitosas, né? No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística fez um levantamento técnico, mas que precisa de um tratamento científico. O próprio programa Inteligência Esportiva tem levantado essa frente nacional, mas pensando no contexto periférico, existe a necessidade dessa investigação precisa e o Centro de Estudo em Política e Gestão de Esporte e Lazer, CEGEL, vinculado à Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, tem colaborado nesse processo, assim como outros grupos de pesquisa Brasil afora, como o Observatório de Gestão do Esporte, com o professor Emanuel Carneiro, no estado do Ceará, via Instituto Federal, o próprio GEPOL, no estado do Paraná, estudando as micro-regiões paranaenses acerca desse perfil do gestor. Entendo que esse é o primeiro passo. Assim, há suposições, né, sobre o que possa acreditar, mas cientificamente falando, ainda há necessidade do preenchimento dessa lacuna. Eu acredito que a política pública é uma área multidisciplinar que reúne uma série de conhecimentos que permeiam a tomada de decisão, planejamento, execução, avaliação, e que são necessários para todo e qualquer gestor. Mas ainda não me sinto confortável de definir um tipo ideal sem esses dados, sem essas evidências científicas, para que a gente possa delinear novos caminhos. Ok, entonces, realmente existen pesquisas sobre el perfil del gerente del deporte en Brasil y en Latinoamérica. Sí existen. Pero habría que hacer un trabajo un poco más especial. Esa es la pregunta. Habría que profundizar un poco más sobre ese perfil y hacernos algunas preguntas para profundizar en ese estudio. Es así, ¿verdad?
Perfeito. O estabelecimento de uma rede latino-americana que possa, dentre vários elementos, investigar o perfil do gestor e da gestora esportiva em diversos países, estabelecendo um programa de pesquisa internacional, né, Ok. elaborado por pesquisadores renomados, que possam não só pensar no perfil do gestor, mas também na aplicabilidade da gestão do conhecimento na alternativa voltada à gestão financeira do esporte e lazer, compreender a alocação e execução orçamentária relacionada à função de esporte e lazer na América Latina, compreender as estruturas administrativas relacionadas ao esporte e lazer, se de fato há necessidade de uma estrutura exclusiva ou se uma estrutura menor conseguiria atender às demandas em vigência. Então, a ciência ainda não deu conta, ao meu ver, dessas possibilidades, que são fundamentais para se pensar em um novo paradigma para a área. Ahora, para construir ese nuevo paradigma, habría que, de una u otra manera, cuestionar al que estamos en este momento viviendo. Es decir, hay unos elementos externos que debemos estar muy pendientes, que es el elemento político, ¿no? El elemento político, el cultural, otro elemento cultural, el elemento que es ese patrón, ese paradigma que hemos venido arrastrando de nuestra enseñanza, que son esas estructuras administrativas taylorianas del siglo pasado. Entonces, ¿cómo trabajar en función de ir derrumbando, cuestionando o ir a... no me gusta la palabra adaptar, me gusta la palabra construir ese nuevo paradigma para avanzar y estar a la par de las potencias, las primeras potencias en el mundo, ¿no? Un reto, Perfeito. es un desafío. Acredito que, delineando essa lógica interna do esporte, né, do ponto de vista institucional, teremos possibilidade de correlacionar com outras variáveis, né, na lógica externa, seja a variável econômica, social, cultural, política, para compreendermos de maneira concreta quais os fatores determinantes que influenciam a configuração da política esportiva latino-americana. Mas o primeiro passo é essa definição da lógica interna, criar um instrumento teórico-metodológico que dê conta de contemplar essas variáveis, né, de maneira científica, e aí existe a necessidade de uma análise relacional entre os agentes, as estruturas, uma vigilância epistemológica para que nossos valores e crenças não determinem os resultados, como parte da literatura brasileira o faz. Então, há necessidade de mantermos essa vigilância permanente, entendendo quem somos e qual o produto que estamos construindo, né? Para que a gente mantenha o padrão de honestidade intelectual delineado por Lakatos, né, na história da ciência, em que precisamos preservar, de fato, o fazer científico, em detrimento às questões político-partidárias. Claro. Bueno, estamos escuchando al profesor Temístocles Damasceno Silva desde Bahía, Brasil. El profesor nos acompañará en el cuarto capítulo de este gran libro latinoamericano que estamos escribiendo todos, que se realizará este viernes, dentro de 4 días, viernes, viernes 30, a partir de las 8 horas Ecuador, en el cuarto capítulo del Foro Iberoamericano de Gerencia del Deporte. Vamos a saludar, profesor, para despedir. Vamos a saludar a todos los que nos acompañan el día de hoy. Muy obrigado a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Por aquí tenemos a la profesora Neida Nabraga. Neidiana Braga. Neidiana. Zé Carlos, grande abraço. Pessoal aqui, nossos colegas brasileiros acompanhando a live, o Barreto também, que acaba de entrar. Dizer que, mais uma vez, é um prazer imensurável fazer parte desse processo e deixo o convite a todos e a todas para não só aprender, mas também ensinar, né? Porque a participação efetiva, essa troca de experiência enriquece o debate, enriquece o conhecimento,
o fórum se estabelece como um meio e não como um fim. É bom entender isso. Ah, É um meio para o processo e tem outras es un variáveis medio. também fundamentais, e a participação de vocês que estão conosco essa noite e os outros colegas que não puderam estar presentes será fundamental para enriquecer o debate. E teria a oportunidade de falar um pouco mais sobre a agenda política e governamental do esporte no contexto brasileiro e aprender com os colegas latino-americanos sobre as experiências exitosas e não tão exitosas também em nosso continente. Bueno, profesor, muchísimas gracias, muy obrigado, profesor Tom Silva. Hoy tenemos por aquí a la profesora Lila Pintos desde Argentina. Excelente, profesor Tom. Quedan muchas preguntas para el foro, claro. Muchas Tomara. preguntas para el foro. Sí. Nilka también está por acá, la profesora Nilka. Parabéns, Summer y Tom, excelente. Muy obrigado, profesora. Hidalfle también está por acá. Felicitaciones, profesor Temístocle. Una referencia en Brasil, claro que sí. Excelente. Barreto Filo también, el profesor. Excelente. As congratulações dos colegas e espero contar com vocês no nosso fórum no dia 30. Conto com todos vocês. Sí, están invitados todos, todos invitados a que nos acompañen el día 30 a escuchar al profesor Tom Silva, pero también escuchar a todas las referencias de la gerencia del deporte en Latinoamérica. Estamos impulsando, hemos creado este espacio denominado Foro Iberoamericano de Gerencia del Deporte para compartir, para trabajar en equipo latinoamericano. Como dice el profesor Tom, hay mucho trabajo investigativo que debemos tomar en cuenta para avanzar, ¿ok? Más allá de las diferentes variables que tenemos locales y globales en lo político, en lo económico, en lo filosófico, en lo cultural, pero debemos trabajar en equipo. Y el profesor Tom, con su vasta experiencia científica, nos va a ayudar y nos va a llevar de la mano para seguir avanzando. Profesor Tom, muy obrigado. Despida usted la entrevista del día de hoy. Agradeço mais uma vez, grande abraço e aproveito a oportunidade para parabenizá-lo publicamente pela iniciativa. A ação fundamental é um marco temporal da gestão esportiva latino-americana, o estabelecimento desse fórum. Agradecer ao Luiz por ser a ponte direta, né, o professor Luiz Neri, a ponte direta entre o CIGEP e o fórum, o CIED, o Centro de Investigação em Gestão do Esporte. E espero que ano que vem possamos colocar em prática as ideias que começaram a ser semeadas, né, e teremos várias oportunidades de trocar experiência e produzir conhecimento científico. Agradeço mais uma vez. Claro, y bueno, públicamente lo invitamos a que nos ayude, a que nos acompañe a seguir trabajando desde la perspectiva científica que mucho en Latinoamérica necesitamos. Entonces lo invito a que trabajemos en conjunto, y lo digo aquí públicamente, con alumnos y profesores del Brasil y Latinoamérica, a que nos acompañe el profesor Tom y nos ayude a seguir avanzando científicamente por la gerencia del deporte. Isso aí. Grande abraço, pessoal, mais uma vez. Aguardo vocês no Fórum Ibero-Americano de Gestão do Esporte. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Muy obrigado por la conversa del día de hoy y por habernos acompañado. Nos vemos el 30 de octubre en el Fórum Iberoamericano de Gestão Esporte, donde estará participando el profesor Temístocle Damasceno Silva, profesor Tom Silva. Hasta luego, profesor. Hasta la vista. Muy obrigado. Hasta la vista.